Olá pessoal, hoje falaremos sobre a pertinência do polígono ou dos polígonos nos planos, ou seja, pertinência de polígonos e planos, né? Entre planos. Polígonos são figuras geométricas, veremos mais à frente, elas podem ser irregulares, podem ser inclusive uma linha poligonal aberta, podem ser irregulares e podem ser regulares. Nós vamos fazer aqui com exemplos de 3 polígonos regulares e como que eles se inserem nos planos e a relação que eles têm nesses planos, né, que eles estão inseridos, em relação aos diedros, ou seja, ao pilinha e ao pi, que são os planos de projeções de Gaspar Monge, né? E vamos falar também um pouco sobre a questão da verdadeira grandeza, o que vem a ser verdadeira grandeza, como que eles, digamos assim, como suas projeções irão se refletir nos planos pilinha e pi. Vamos dar um exemplo aqui do polígono com o menor número de lados. Polígono fechado, regular com o menor número de lados, que é exatamente o triângulo. Triângulo equilátero. Tem 3 lados iguais, 3 ângulos internos iguais. Então vamos lá. Uma possibilidade é que a gente verá aqui. Vamos colocar este plano, que é o plano horizontal, né? Desculpa, o plano vertical. E como que essa figura irá, digamos assim, se inserir nesse plano e como que ele irá aparecer, de certa forma, nas projeções, como que ele irá aparecer nos planos de projeção. Vocês estão vendo que o plano vertical, obviamente, é um plano que ele é oblíquo em relação ao pilinha e é ortogonal em relação ao pi. Se você fizer aqui, lembrando a vocês, é bom lembrar que as projeções ortogonais, elas estão, digamos assim, caracterizam o sistema, no sistema mongiano, né, o sistema de projeções cilíndricas. Então isso significa que as projetantes irão passar pelo objeto triângulo, sempre ortogonal aos planos, certo? Irá passar pelos 3 pontos, que vai refletir, obviamente, numa imagem ou numa projeção no plano pilinha. E isso irá ocorrer também em relação ao pi, que é o plano horizontal. Então, para que vocês tenham uma ideia assim, de como que essa imagem desse triângulo equilátero irá aparecer, né? Irá já digamos assim, no plano, como a sua projeção vertical irá aparecer no plano vertical, no pilinha, e como que ela vai aparecer aqui no plano horizontal. Eu estou colocando aqui exatamente os traços do plano. Vou encaixar aqui os traços do plano, materializá-lo, né? Na verdade, lembrando que eu estou fazendo as sombras ou as projeções em azul, como vocês estão vendo, né? Muito bem, olhe bem essa questão. O plano, vamos retornar ao plano vertical. Então, os traços já foram demarcados, ou seja, o traço vertical no pilinha e o traço horizontal no pi. Então, o que ocorreu aqui? Já nas projeções, vamos falar das projeções. Vocês viram que o triângulo equilátero, que tem os 3 lados e os 3 ângulos internos iguais, apresentou uma deformação na sua sombra. É óbvio, porque ele estava oblíquo.
Então, quando as projetantes passaram pelos pontos, que digamos assim, pelos 3 vértices, ele fez uma ligeira, vamos dizer assim, ele que estava nessa situação, ao fazer o giro, ao tornar oblíquo, ele vai lançar uma sombra, uma projeção, apenas mantendo a altura real, enquanto que as 2 outras arestas irão sofrer uma deformação. Muito bem, essa situação nós veremos em todas as figuras, né? E vamos ver também como que ocorre a questão da verdadeira grandeza, o que vem a ser verdadeira grandeza. Então, neste caso aqui, a projeção horizontal será uma linha, ou seja, estará inserida no traço. Isso está bem, como se diz, bem claro, e vocês, na altura, vocês já estão sabendo que isso vai ocorrer. Olha só aqui o que vai acontecer. Ó. Estará inserida no traço. Muito bem. Vamos agora falar numa condição, já que nós estamos falando em verdadeira grandeza, então o que vem a ser verdadeira grandeza? A verdadeira grandeza, ela se dá quando o objeto, ou quando a projeção do objeto, né, vamos fazer aqui só com o objeto, obviamente imaginando que aqui tem um plano, que ele está inserido. Quando o objeto, quando a projeção desse objeto é igual, tem as suas dimensões idênticas ao objeto, aqui é o caso aqui, ó, né? Se eu colocar aqui o objeto laranja, que a gente está representando, ele terá a identidade na sua projeção, ou seja, será idêntico nas suas dimensões. Então, nesse caso, irá depender do plano que ele está inserido, não é verdade? Vamos falar disso então. Nesse caso aqui do plano vertical, ele não vai ter verdadeira grandeza em nenhum dos 2 planos de projeção, nem no pilinho e nem no pi. Se eu colocá-lo esse outro plano aqui, certo? Que é o plano horizontal, certo? Ele terá a sua identificação, ele será idêntico, olha só, agora no plano horizontal. Olha só o que vai ocorrer. Ó. Ele vai ter uma relação de objeto e projeção idêntica. A este fenômeno, ou a essa característica, melhor dizendo, né, que se digamos, denomina-se verdadeira ou real grandeza. Neste caso, ele terá sua real grandeza, ou sua verdadeira grandeza, no plano horizontal. Enquanto no plano vertical, a sua projeção estará inserida também onde? Estará inserida aqui, ó, no traço do plano horizontal. Então será uma linha. Nós nem estamos vendo, está inserido mesmo, tá certo? Muito bem. Então, se nós fizermos uma viagem em alguns planos, vocês verificarão que todos os planos que dão origem, que digamos assim, em que essas figuras geométricas ou esses polígonos podem estar em verdadeira grandeza, estarão em apenas uma das projeções, ora no horizontal, ora no vertical. Vamos ver uma situação que ele estaria, que essa figura ou esse polígono estaria, digamos assim, em verdadeira grandeza no PV. Ou seja, no pilinha, seria nessa condição aqui, né? Que nós acabamos de falar. Ó, vamos colocar aqui o triângulo equilátero, a sombra do triângulo equilátero. Perdão. Vamos afixar aqui. E aqui vamos colocar o plano. Que plano é esse, hein, pessoal? É um plano paralelo ao pilinha, e ortogonal em relação ao π. Nós chamamos esse plano de plano frontal, certo? Plano frontal. Então aqui ele vai ter, então, como sombra, como, digamos assim, como projeção em verdadeira grandeza em pilinha, certo? Enquanto que o plano ele terá verdadeira grandeza no π,
quando esse plano for horizontal. É o que vimos aqui, tá certo? Em outra situação, ele não ocorreria. Nos demais planos, né, que a gente conhece, é o de topo, tem o qualquer, tem vários planos, né? Tem também o próprio vertical, eles não terão verdadeira grandeza em nenhum dos planos de projeção. Não é? Então isso quer dizer o seguinte, nós teremos verdadeira grandeza sempre que um dos planos, né, digamos, uma das faces do objeto tiver paralela, né, o plano que estiver passando, paralela a um dos planos de projeção, que poderia ser o pilinha ou o pi, certo? Muito bem. Então, essa questão da verdadeira grandeza que a gente quis enfatizar nesse primeiro momento é esta. Ficou claro, né? Nós só teremos verdadeira grandeza quando uma das projeções do objeto ter as suas dimensões idênticas a ele, ou a este objeto. E por ora, ficaremos por aqui.